Agora, o que ficou fácil? Bom, rapaziada, vou fazer um vídeo agora sobre frações parciais. Vocês podem ver que já tá tudo rabiscado, já tem aqui a resolução dos negócios. Por quê? Porque eu fui colocar um negócio para gravar, deixei travado nessa tela e eu achei que o OBS ia acompanhar quando eu colocasse para apresentar. Mas para minha surpresa ele não acompanhou. Então, agora que eu já sei o conteúdo, consigo explicar para vocês de uma forma mais fácil também. Então vamos lá. Fração parcial. O que é fração parcial e por que a gente usa esse método? Porque eu dei o exemplo aqui. Quando eu tenho esse tipo de fração, quando o meu denominador é algo simples, não tem uma soma nem uma subtração, eu consigo dividir, separar essa fração em dois termos, em uma soma ou subtração de dois termos, que é x sobre 2 mais 3 sobre 2. Só que quando eu tenho uma fração desse tipo, x mais 3 sobre x menos 5, não dá para tirar esse x menos 5 daqui. Não é possível. Eu consigo tirar esses dois termos daqui de cima, mas de baixo não dá. Então, essa ideia de fração parcial é para transformar uma fração que em si é meio complicada para se integrar mesmo, em uma soma ou subtração de frações, tornando a integração mais simples. O exemplo aqui que eu dei é essa fração, x ao quadrado menos x mais 6 sobre x ao cubo mais 3, vai me dar uma fração de 2 sobre x mais menos x menos 1 sobre x ao quadrado sobre 3, mais 3. Então, através dessa forma de fração parcial, eu consegui chegar nesse resultado. Então, vamos lá. Eu tenho 4 casos. Nessa aula vão ser 2, porque vai dar para explicar melhor cada um deles. O primeiro fator, o primeiro caso, é quando os fatores no denominador, aquilo que está no denominador, ele é linear e distinto. Então, você está vendo que os dois termos são diferentes. Então, distinto foi. Agora, você pode pensar, mais linear como se tem esse x ao quadrado? Se você for prestar atenção, esse x ao quadrado menos 1, ele é uma diferença de quadrado. Um produto da diferença. Acho que é isso, produto da soma pela diferença. Acho que é isso o nome. Que eu coloquei aqui, ó. Você chega no mesmo resultado. Então, eu posso fatorar esse termo em um termo linear. Então, eu tenho aqui, ó, que é a integral de x mais 4 sobre x mais 1 vezes x menos 1 vezes x mais 2 dx, vai me dar esse resto aqui, tá? Que a gente vai ver agora como que chegou nesse valor. Bom, como que funciona esse método de integração de fração parcial? Eu quero trocar essa fração por uma soma de frações, que seria a sobre esse termo, b sobre esse termo e c sobre esse termo, certo? Então, eu tenho que x mais 4 sobre toda essa multiplicação aqui é igual a sobre x mais 1, mais b sobre x menos 1, mais c sobre x mais 2. Eu vou fazer o MMC disso daqui. Só que eu tenho x nessas frações. Então, como é que eu faço o MMC? É simples, é só multiplicar todos esses três denominadores. Pode ser 2, 4. Você vai multiplicar os denominadores. E depois você vai fazer o MMC normal, que é divide pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, nesse produto de fatores aqui, né? Dividindo por x mais 1, é esse x mais 1 que cai fora. Então, a vezes esse restante aqui é a vezes x menos 1 vezes a vezes x mais 2. Mais o b agora. Eu tenho o x menos 1 embaixo dele. Então, vai sair o x menos 1 e fica o x mais 1 e o x mais 2. Então, vai ser b multiplicando esses dois termos. Mesma coisa com o c. Então, agora, o que eu fiz? Eu fiz primeiro a distributiva desse daqui, de cada um desses termos aqui. E depois eu multipliquei o a e o b. Então, eu tenho que x mais 4 vai ser a vezes x ao quadrado menos x,
tudo isso daí que você pode ver. E aí fazendo as contas e tudo mais, fazendo a distributiva por A, eu cheguei nesse resultado aqui, certo? O que eu fiz agora depois disso? Separei os termos que tem x ao quadrado, os termos que tem x e os termos independentes. Então, eu tenho que x mais 4 é a mesma coisa que x ao quadrado vezes a mais b mais c, mais x vezes a mais 3b mais 0c. Eu coloquei o 0c aqui para a gente entender que o c está ali. Ele só não aparece porque está multiplicado por 0. E nos termos independentes eu tenho menos 2a mais 2b menos c. Então, beleza. Isso. E agora você me pergunta, Samuel, o que eu vou fazer com isso? Você vai fazer um sistema. Porque é o que dá para você fazer. Mas aí você pergunta, pô, mas não tem o x ao quadrado. Claro que tem. Se aqui eu coloquei o 0c porque o c aparece, o x ao quadrado aparece, só que multiplicado por 0. Então, eu tenho que o a mais o b mais o c vai me dar 0, porque é uma igualdade. Então, o mesmo termo que multiplica x ao quadrado de um lado tem que multiplicar o x ao quadrado do outro, certo? Da mesma forma que multiplica o x e os termos independentes têm que ser iguais. Então, eu tenho que a mais b mais c é 0, a mais 3b é igual a 1, e menos 2a mais 2b menos c é igual a 4. Esse sistema você pode resolver por eliminação de Gauss, por substituição, que foi o que eu fiz, e por regra de Cramer e pelos outros vários tipos de resolução de sistema linear que tem. Eu fiz por substituição porque eu achei que seria mais fácil. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei o a em função do b, joguei esse termo aqui nessa equação, porque eu achei mais fácil do que essa daqui, e coloquei o c em função do b também. Aí, nisso, eu peguei esses dois termos aqui e joguei nessa equação de baixo. Eu tenho a equação 1, né? 1, 2, 3. Eu joguei na equação 3. Então, eu vou ter que menos 2 vezes 1 menos 3b mais 2b, que o meu b está normal. E o meu c, que é menos 1 mais 2b, aqui. Tudo isso igual a 4. Fui resolvendo. Vocês podem resolver. Como eu já fiz a resolução, se vocês quiserem resolver nas suas casas, pode resolver também. Só que você vai chegar aqui, b é igual a 5 sextos. Então, tendo essa resposta, eu joguei no meu a. Eu tenho que meu a é igual a 1 menos 3 vezes 5 sextos. 3 e 6 são múltiplos, certo? 6 é múltiplo de 3. Então, eu cortei, né? Simplifiquei, que eu vou ter 5 sobre 2. Ao invés de eu fazer desse jeito, eu peguei, como o denominador aqui é 2, e eu vou fazer uma subtração de frações, que termo que tem um denominador 2 e a resposta dá 1? 2, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 1, 3 dividido por 3 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1. Então, foi isso que eu fiz. Coloquei 2 dividido por 2, menos 5 meios, que vai me dar menos 3 meios. Então, eu tenho que meu a é menos 3 meios. O c é a mesma coisa. Peguei os 5 sextos e joguei aqui. E cheguei na resposta de 2 terços. Agora, vamos resolver isso daqui. Como que eu fiz? Você se lembra que eu disse que essa fração é igual a o a sobre esse termo, mais o b sobre esse termo, mais o c sobre esse termo. Eu só substituí o a, o b e o c por menos 3 meios, 5 sextos e 2 terços, que está aqui, certo? E aí é a soma das frações que eu tenho. Só que eu vou abrir essa integral e fazer uma soma de integrais. Então, eu tenho menos 3 sobre 2 sobre x mais 1 dx. Eu vou jogar esse menos 3 meios para fora. Quando eu gravei a primeira vez, eu fiquei na dúvida se realmente estava certo. Mas realmente está. Qual que foi a dúvida, na real? Foi se eu podia escrever menos 3 meios sobre x mais 1 é igual a menos 3 sobre 2 vezes 1 sobre x mais 1. Pode ficar tranquilo que você pode escrever isso daqui sim. Essas coisas são iguais, tá? Descagada aqui. Isso daqui tá igual, é igual, tá? Então,
Pelo fato desses menos 3 meios estar multiplicando e ser uma constante, não depende nem um pouco de x, eu joguei para fora da integral. Então, eu vou ter a integral de 1 sobre x mais 1 dx. Isso daqui vai me dar o ln de x mais 1. Só que aqui eu coloquei o como que você chega nessa resposta. Fiz uma seta bonita. Ó, eu tenho que é 1 sobre x mais 1 dx, a integral disso. Vou fazer pela substituição. U é igual a x mais 1. Derivando meu u, eu vou ter que du é igual a dx. Então, eu vou ter a integral de du sobre u, que a gente vê nas integrais imediatas, que é ln de u, mas não é em u que eu quero, é em função de x. Então, é o ln de x mais 1. Então, essa integral é menos 3 meios vezes ln de x mais 1. E aí, eu fiz a mesma coisa para as outras, tá? Os 5 sextos é a mesma coisa se você quiser pausar o vídeo para dar mais uma olhada. Mas foi a mesma coisa, ó. Os 5 sextos eu joguei para fora. Então, ficou 5 sextos vezes a integral de 1 sobre x menos 1. E aí, eu resolvi a integral por método da substituição. E cheguei que é 5 sextos vezes ln de x menos 1. Aqui é a mesma coisa. Então, a minha integral de x mais 4 vezes x ao quadrado menos 1 vezes x mais 2 me dá essa equação, esse termo aqui grande, essa soma grande aqui de termos. Agora eu tenho o segundo fator, o segundo caso, que são quando eu tenho fatores que são lineares, mas eles estão se repetindo. E o que seria esses fatores estão se repetindo? É quando eu tenho esse ao quadrado aqui, quando eu tenho cubo. O fator ele é linear quando o meu x, ou a minha variável, no caso, está elevado a 1. Porque se o meu termo independente, por exemplo, 2, 3, estiver elevado a 4, 5, vai me dar um número. Então, isso daí pouco me importa. Agora, quando a minha variável está elevada a 2, 3, 4, ela não é linear. Aí ela fica quadrática, cúbica e tudo mais. Então, para ser linear, o x ele tem que ser elevado a 1, tá? E se repetir é quando um termo ele aparece ao quadrado, ao cubo, à quinta, à quarta e por aí vai. Então, tá. Como que eu resolvo isso daqui? Da mesma forma que a gente resolveu no primeiro caso, que vai ser, eu vou transformar isso daqui numa soma de frações, só que os termos embaixo, eles são os mesmos termos que aparecem aqui, certo? Só que o que acontece? Esse termo apareceu a primeira vez aqui e a segunda vez aqui. Então, vai ser a sobre x mais b sobre x mais 1 mais c sobre x mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque ele está aparecendo uma segunda vez aqui. Ele está se repetindo uma segunda vez. Então, eu tenho que colocar o ao quadrado aqui. Se ele aparecesse uma terceira vez, ficaria d. Se ele aparecesse uma terceira vez, ficaria mais d sobre x mais 1 ao cubo. E por aí vai. Tá? É assim que funciona. É assim que você faz, né? No caso. Não sei como que seu professor vai explicar. Provavelmente ele vai explicar de uma maneira melhor. Mas eu tô tentando ser um pouco mais simples aqui. Eu não consigo ser tão teórico, tá? Me desculpem por isso. Aí aqui eu coloquei esse zero pra gente saber que o x aparece aqui, só que ele tá zerado, porque tem um zero multiplicando ele. Um erro que eu cometi, e você pode acabar cometendo, é na hora de fazer o MMC, você acabar considerando esse x ao quadrado aqui. Você acabar fazendo dessa forma, ó, x vezes x mais 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Foi isso que eu fiz na primeira gravação que eu fiz. Só que eu olhei e falei, cara, mas não tá certo isso. E realmente não tá, porque esses termos são iguais. Então, ficaria x vezes x mais 1 ao cubo. E isso é diferente disso daqui, porque aqui é um x mais 1 ao quadrado, né? Ele aparece duas vezes, tá? Então, como que você vai fazer quando você tiver nesse segundo caso? Que são fatores lineares que se repetem. Você vai colocar o ao quadrado aqui embaixo do c,
normal na soma de frações. Quando você for fazer o MMC, a multiplicação disso tudo vai ser x vezes o termo de maior grau, tá? O termo que não se repete vezes o maior grau do termo que se repete, né? E aí você faz o MMC normal. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui tem x, eu cortei o x com x. Show de bola. Aí aqui tá como foi feito. Como foi feito, né? Tô ficando com a voz meio seca. Deixa eu ver. Aí aqui eu já reescrevi. Cortei os dois termos, né, de baixo. Então eu tenho que x ao quadrado mais 0x mais 2 é igual a... Aqui eu fiz o quadrado da soma. X ao quadrado mais 2x mais 1 vezes a, tudo vezes a. B vezes x ao quadrado, porque ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz a distributiva desse termo. Então, bx vezes x, bx ao quadrado, bx mais 1, bx, mais o cx. Aí eu só fiz a distributiva do meu a, que é o único termo que falta. Beleza, cheguei nessa resposta aqui. E aí eu separei os termos por x ao quadrado, x e pelo termo independente. Cheguei nisso daqui. Agora eu vou montar o mesmo sistema. Só que agora, o que ficou fácil? Que o meu termo independente é só 1. Eu só tenho a. E aqui eu tenho um número, que é 2. Então eu tenho que meu a é igual a 2. Então, maravilha. Aí eu substituí o a nessa equação aqui. Descobri o b. Depois de substituir o a e o b nessa equação, eu descobri o c. Então, aqui eu escrevi, ficou bonitinho. Ficou bem melhor para você entender o que eu faço com esse a, b e c. Eu não falei que esse método de fração parcial, eu vou achar uma soma de frações que vai me dar um resultado igual à minha fração original. Então, essa é a minha fração original. Então, eu tenho que a soma de 2 sobre x mais menos 1 sobre x mais 1 mais menos 3 sobre x mais 1 ao quadrado vai dar essa equação. Só que aqui é muito mais fácil de você integrar, porque aqui você tem soma de integrais, o denominador é mais simples, por assim dizer. Então, beleza, maravilha. Então, vamos resolver agora a integral. Essa primeira integral aqui. A segunda e a terceira. A primeira integral eu tenho 2 sobre x. O 2 é um número, ele sai para fora da integral. Dx sobre x vai me dar a integral disso daí, é ln de x. Então, beleza, minha primeira integral está aqui. Eu tenho menos 1 sobre x mais 1. Esse menos sai para fora da integral. Então, eu tenho dx sobre x mais 1, que vocês viram no caso 1, isso vai me dar ln de x mais 1, tá? Mas, se vocês quiserem que eu refaça, ó, eu vou ter que é 1 sobre x mais 1, a integral disso dx. Eu vou chamar u de x mais 1, du é igual a dx. Então, eu tenho a integral de du sobre u, vai me dar ln de u, que é ln de x mais 1. Show de bola. Essa daqui também eu não entrei em... Eu confundi, eu não estava entendendo, né? Eu tinha esquecido como é que era para fazer. Mas, ó, como que funciona? Esse 3 eu posso tirar para fora, porque ele é um número, então ele sai para fora da integral. Menos 3 vezes a integral de 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Eu fiz o método da substituição. Então, eu substituí esse termo igual a u e derivei. Então, eu descobri que o du, a diferencial de u, é igual a diferencial de x. E aí, eu tenho que menos 3 integral de 1 sobre u ao quadrado. Só que esse daqui é a mesma coisa que u elevado a menos 2, certo? E aí, aqui era a regra do expoente. Que aí era... quando eu tenho x elevado a n, né? É igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Só que como é menos 2, ficou menos 1 aqui. E aí me deu 3 sobre u, que é 3 sobre x mais 1. Então, a integral de x ao quadrado mais 2 sobre
x vezes x mais 1 ao quadrado, vai me dar 2ln de x mais ln de x mais 1 mais 3 sobre x mais 1 mais uma constante. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa por ter sido mais rápido, mas eu acabei fazendo uma cagada de ter feito a gravação errado. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, coloca no comentário que eu vou tentar melhorar um pouco, vou tentar melhorar a didática, tentar fazer de uma forma mais simples. É que também eu acabei me perdendo da primeira vez que eu gravei. E aí eu tenho os próximos casos. Vou só mostrar para vocês como é que seriam. O caso 3 é quando você tem um termo quadrático que você não consegue fatorar ele e ele não se repete. E o caso 4 é quando você tem uma junção do caso 3 com o caso 2. O caso 3 é um termo quadrático irredutível. E o caso 2 é quando eu tenho um termo que ele se repete. Então, vai ser isso que eu vou... Na próxima aula, né, eu vou falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido e, mano, obrigado por estarem acompanhando. Eu sei que não, por enquanto, né, não tem tanta gente acompanhando, mas mesmo assim, eu espero que quem esteja assistindo, quem vá fazer cálculo 2, consiga entender essa matéria. Tamo junto, viu? É nóis.